Então, olá, os queridos amigos do nosso Instituto Espírita Terceira Revelação Divina. É uma alegria sempre muito grande podermos contribuir com a nossa fala singela nesses encontros de exposição doutrinária. E ao pesquisarmos sobre qual tema iríamos nos referir hoje, recordamos de um livro que encerramos há pouco tempo, Os Tormentos da Obsessão, do nosso amigo Manuel Filomeno de Miranda, psicografado pelo médium Divaldo Pereira Franco. E no livro ele relata a caminhada de muitos espíritas que se deixaram levar pelo materialismo, caindo nos tormentos da obsessão, e o acolhimento amoroso de um mentor muito querido, Eurípides Barçanufo, que muito nos envolve o coração, que do lado de lá rege o sanatório espiritual chamado Esperança. E é um tema delicado, né? E por isso nós pedimos a proteção e a inspiração do mundo espiritual superior, para que a nossa fala não se desvie pelos caminhos da opinião pessoal, do personalismo, do exagero, dos excessos, porque iremos falar dos bons espíritos. Então, que a nossa fala seja uma fala de otimismo, de equilíbrio, de harmonia, que conclame a nós todos a uma fala de reverência, de amor, de gratidão à nossa doutrina espírita. E não uma fala que, ao terminarmos o nosso encontro, achemos que vamos nos encontrar todos como pacientes do Sanatório Esperança, mas sim essa fala de amor para com a doutrina espírita, a abençoada doutrina espírita, o nosso Consolador prometido pelo Cristo de Deus, enviado por Ele, com todo amor e diligência, no sentido de libertar os nossos espíritos dessas amarras, das algemas que têm travado o nosso progresso espiritual. Por isso, que o tema que queremos debater, os bons espíritas, está na epígrafe do livro trazido por Filomeno de Miranda. Um trecho muito singelo, que narra que em alguns ainda muito tenazes são os laços da matéria para permitir que o espírito se desprenda das coisas da terra. A névoa que os envolve tira-lhes a visão do infinito, de onde resulta não romperem facilmente com seus pendores, nem com seus hábitos, não percebendo que haja qualquer coisa melhor do que aquilo em que são dotados. Tem até a crença nos espíritos, mas como um simples fato que nada ou bem pouco lhes modifica as tendências instintivas. Numa palavra, não divisam mais do que um raio de luz, insuficientemente a guiá-los e a lhes facultar uma vigorosa aspiração, capaz de lhes sobrepujar as inclinações. Atém-se, assim, mais aos fenômenos do que à moral, que lhes afigura sediça e monótona. Pedem incessantemente aos espíritos que os iniciem em novos mistérios, sem procurar saber se já se tornaram verdadeiramente dignos de penetrar aos arcanos do Criador. Esses são os espíritas imperfeitos, alguns dos quais, a meio do caminho, se afastam de seus irmãos em crença, porque recuam antes à obrigação de se reformarem, ou então guardam as suas simpatias para os que lhe compartilham das mesmas fraquezas ou das prevenções. Contudo, a aceitação do princípio da doutrina é um primeiro passo para que lhe torne mais fácil o segundo, talvez em outra existência. Aquele que pode ser, com razão, qualificado de espírita verdadeiro e sincero, se acha em grau superior de adiantamento moral. O espírito que nele domina, de modo mais completo a matéria, dá-lhe uma percepção mais clara do futuro,
Os princípios da doutrina lhe fazem vibrar aquilo que nos outros se conserva inerte. Em suma, é tocado no coração, pelo que inabalável se lhe torna a fé. Um é semelhante a um músico que alguns acordes bastam para comover-se, ao passo que outros apenas ouvem sons. E Kardec encerra esse trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, afirmando que se reconhece o verdadeiro espírito pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para dominar as suas más inclinações. Então partimos para uma reflexão de que para que serve alcançarmos a perfeição? Para que sermos bons? Sermos homens de bem? Porque esse item vem seguido do trecho do homem de bem. Para que sermos bons espíritas? Porque nós todos somos criaturas, filhas de Deus, quer queiramos, quer não. E se Ele é puro amor, pura justiça, pura bondade, se Ele é a perfeição, nós estamos suscetíveis e caminhando para isso. Quer saibamos, quer não. Temos latente em nós a marca divina, por mais que façamos de tudo para mascará-la. Livro dos Espíritos, questão 133A. Quem somos nós? E a espiritada adora essa parte, pois os espíritos esclarecem que nós somos espíritos criados simples e ignorantes. E aí, quando nós nos encontramos nessa parte que muitas vezes testemunha o porquê da nossa diferença, né? Por que um se encontra em situações tão diversas de outros, que fomos criados simples e ignorantes, e fomos com o tempo, né, através das nossas caminhadas, das nossas escolhas, descendo o nosso próprio futuro, mas nos esquecemos do restante, que é o mais importante da resposta, que é o cumprimento, que eles afirmam que, apesar de sermos criados simples e ignorantes, somos destinados todos à perfeição, para ocupar a nossa posição no mundo, no universo, assumindo as nossas missões. É nessa parte que todos fogem, mas vejamos, criados simples e ignorantes, destinados à perfeição, né? Então partimos de um mesmo caminho e temos todos o mesmo ideal de objetivo. Qual é o problema? O meio. Porque esse meio, essa trajetória depende de nós. No início todo mundo é igual e todos temos destinos a gravitar para a unidade divina, a perfeição, né? O meio é que é essa confusão, porque a doutrina ela não é salvacionista, ela é uma doutrina educativa, pois Deus, nas suas leis naturais, né, as leis divinas, ele não pune, não castiga, Deus educa, corrige, aperfeiçoa. O problema é que esse meio é problema nosso, é problema de nosso esforço pessoal intransferível e, de certa forma, coletivo também. E trazendo isso para os bons espíritas, encontraremos no livro Religião dos Espíritos o que Emmanuel, no seu misto de amor, de carinho, mas de energia, muita energia, a sua firmeza característica, doutor, diz que toda crença é respeitável. No entanto, se buscar-lhes a doutrina espírita, não lhes negue fidelidade. Chamando a atenção agora a nós que nos denominamos espíritas, a sermos fiéis. Fidelidade. E quando usamos essa palavra, fidelidade, nós não estamos tratando de um conceito intelectual.
porque a fidelidade é algo ligado aos laços afetivos. Você só é fiel a alguém que ama. Fidelidade implica, ela pressupõe ao amor. Ela pressupõe uma relação de afeto. Então, Emmanuel é como se aqui nos conclamasse a estabelecer com a doutrina espírita uma ligação afetiva de gratidão, de amor, de respeito, de dedicação. Que ela fosse tratada não como uma coisa ou como uma ideia simplesmente, mas que ela recebesse o nosso afeto, o nosso sentimento mais dileto, a gema do nosso amor. Esse é o sentido da mensagem. E aí ele vai colocando ali uma série de observações e a mensagem merece ser lida na íntegra, merece ser refletida de início ao fim. Mas nos atentamos ao final da mensagem, quando ele ainda nos afirma que espírita deve ser o teu caráter, ainda mesmo que te sintas em reajuste depois da queda. Espírita deve ser a tua conduta, ainda mesmo que estejas em duras experiências. Espíritas deve ser o nome do teu nome, ainda mesmo que respireis em aflitivos combates contigo mesmo. E esse é o contexto da fala. Mesmo que estejamos, e é bom que estejamos em profundo combate conosco mesmo, identificando as incoerências, as nossas imperfeições, aquilo que a gente já não aprova mais, que vê como equivocado, mas que ainda assim não consegue tirar de nós mesmos. Mesmo assim, espírita deve ser o teu nome do meio. De todos aqueles que se esforçam nessa construção, esses são os espíritos. Quando ainda encontramos, né, na direção dessa, quantos ainda nos encontramos na direção dessas imperfeições? E aí vemos o caráter consolador da doutrina dos espíritos, porque a doutrina espírita é consolo, não para anjos que já estão no topo da caminhada, mas para seres imperfeitos como nós. A doutrina espírita veio para nós. Ela é esclarecedora para nós que temos as nossas imperfeições. Ela é um guia, um condutor para nós irmos burilando aos poucos essas nossas inclinações. Então esse é o sentimento de Emmanuel na sua frase firme e consoladora quando diz: Espíritas, deve ser o nome do teu nome, ainda mesmo que respireis em aflitivos combates contigo mesmo. E o benfeitor encerra o texto alertando: guarda, guarda a doutrina espírita, guarda, pois, na existência, como sendo a tua responsabilidade mais alta, porque dia virá em que será naturalmente convidado a prestar-lhes conta. E o autor encerra, nos mostrando então que guardemos a doutrina, tudo isso que nos é oportunizado, como a coisa mais carinhosa do nosso coração, pois é uma dádiva que nos é um empréstimo. E invariavelmente seremos chamados para prestar contas dos bens, das concessões, das dádivas concedidas. Muito se pedirá a quem muito é dado. Por isso, nesses tempos de pandemia, de isolamento social, onde tudo teve que se reformular, onde tivemos que nos encontrar conosco mesmos, com os nossos familiares, atender aos outros de uma outra maneira, de olhar ao mundo de uma outra forma, como estamos sendo nós os espíritos, trancados em casa com medo, ou apenas fazendo lives, porque nessa pandemia nós, os espíritas, descobrimos a internet. E gostamos muito de falar na teoria, apontando aos outros, mas o que realmente temos feito contra nós, espíritas, nessa pandemia? Temos procurado promover a paz, a união, a fraternidade?
auxiliando quem necessita. E quando dizemos isso, é claro que com muito cuidado, não nos colocando em risco, mas tendo respeito a mim, ao meu próximo, tendo empatia. Quando é necessário sair à rua, eu uso a máscara. Os espíritas pregam ainda mais, muito mais do que através das palavras, é através do exemplo. Então temos dado a nós o exemplo aos outros. Se temos a compreensão da imortalidade da alma, isso um amigo espiritual nos trouxe, parece que só agora, nessa pandemia, os espíritas descobriram e temem o fenômeno da morte. Nós, espíritas, que temos um acesso tão amplo, tão irrestrito, tão profundo a valores morais, a valores intelecto-morais, temos um patrimônio riquíssimo de literatura e de conhecimento nas mãos. E esse patrimônio precisa ser recebido no espírito de afetividade, de amor mesmo, de carinho, de cuidado, para que ele se enraize de verdade nos nossos corações e já não seja mais conceitos apenas, mas seja vivência no nosso dia a dia. É isso, é esse um dos convites da pandemia. Por isso a mensagem linda no livro Bênção de Paz, onde Emmanuel nos revisita, no seu capítulo 55, com um artigo intitulado Padrão Espírita. Nós queríamos trazer o padrão espírita porque, se falamos em ser bons espíritas, homens de bem, qual é esse padrão? Nós ouvimos falar tanto em padrão de qualidade, padrão de serviço, padrão no comércio, no serviço público, mas qual o padrão espírita? E nós fazemos um resumo, para não nos prolongarmos na nossa conversa. Mas um resumo da mensagem de Emmanuel que diz que não é difícil perceber que o padrão espírita, na sua essência, é o padrão do Cristo, do cristão, porque não há diferença entre o espírita e o cristão. Então ele deixa a nota, rogando para que nós nos esforcemos no seguinte roteiro, 2 pontos. Transformar o coração em fonte de amor. Transformar o nosso coração, o coração de cada um de nós, em fonte viva de amor. Esse é o primeiro dever dos espíritos. Segundo, converter o cérebro em fulcro de pensamentos nobres. Afinal, nós planamos aquilo que pensamos. Metamorfosear, transformar os olhos em mananciais de compreensão, um olhar compassivo. Transfigurar os ouvidos em depósitos de bondade. Silenciar as palavras, somente utilizando-as, aquelas que ajudem e consagrem as vossas mãos ao serviço. Essa é a mensagem de Emmanuel. Vejamos que o autor consagra, né? Ele reúne as potencialidades da alma humana, pois ele traz o coração, a inteligência, os olhos, os ouvidos, a palavra, as mãos. E ao mesmo tempo, se analisarmos todos os conflitos que cometemos, partem dos nossos corações, das nossas inteligências, da maneira como enxergamos situações e pessoas, da maneira que registramos situações, das palavras que nós usamos e dos atos que nós praticamos. Então, a proposta do padrão espírita, que é o padrão cristão, é nortear
as potências da nossa alma no roteiro, no rumo do bem. De que vale riquezas do sentimento, se meu coração não estiver cheio de amor pelo meu semelhante? De que vale os títulos acadêmicos, uma inteligência brilhante e impressionável, se essa inteligência não cultiva pensamentos nobres? De que adianta enxergar muito, ter experiência, astúcia, perspicácia, capacidade de ver, se os nossos olhos não se transformam em mananciais, em fontes de compreensão? Se o nosso olhar é um olhar julgador, discriminador? De que vale ouvirmos muito, ter uma acústica aperfeiçoada, se nós retemos apenas fofocas, conversas sem sentidos, assuntos que não dignificam, transformando nossos ouvidos em depositórios de sombras, quando deveríamos registrar apenas a bondade? Pois só a bondade, assim como a verdade, permanece. Toda a sombra é provisória, todo mal é provisório. O fim do mal é ser remediado, porque o amor de Deus cura todo mal. Não há mal que sobreviva ao amor de Deus. De que vale-nos falar assim bonito, expressar-nos com eloquência, se as nossas palavras diminuem o semelhante? Se as nossas palavras estimulam, se as nossas palavras roubam as esperanças daqueles que nos acompanham, se as nossas palavras muitas vezes têm o peso de um punhal? A palavra é poderosa. A palavra tem uma força e ela também pode ser um forte instrumento de ajuda, de auxílio, se a sabemos conduzir. E as nossas mãos jamais devem estar desocupadas, pois, como dizem Parnaso de Além Túmulo, a prece, quando oriunda do coração, roga ao Pai, dizendo: enche, ó Pai, os meus olhos de luz e as minhas mãos de trabalho, porque o trabalho no bem nos purifica. E é esse o sentido. A doutrina espírita nos oferece um campo de aprendizado e educação. E ainda um outro campo muito maior, que é o de ação. O de ação no bem, de colocarmos em prática tudo aquilo que aprendemos. E é impossível alguém se tornar espírita e não encontrar uma oportunidade de servir. E nós dizemos servir, não aparecer, não ser amostrados. Então, para encerrarmos, quando lembramos lá daqueles itens do homem de bem, que às vezes nós lemos e por vezes nos sentimos até meio atordoados de tantos itens a trabalhar. E quando tudo parece que vai contra os nossos esforços de tentar melhorar, e às vezes a gente tem vontade de desistir de tudo e gritar, valei-me Deus, e desmorecer. Lembremos da fidelidade à doutrina, nós que dizemos que somos espíritas. Lembremos da prece de Francisco de Assis, que é muito afetivo ao próprio Eurípides Barçanufo. Na prece do pobrezinho de Assis, do porvelino de Assis, que é esse roteiro de bem viver, de demonstrar que somos bons espíritas, porque ali está fundamentado esse roteiro dileto do homem de bem, quando ele narra: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz, que onde houver o ódio, que eu leve o amor, que onde houver a ofensa, que eu leve o perdão, que onde houver a discórdia, que eu leve a união,
E onde houver a dúvida, que eu leve a fé. Que onde houver erro, que eu leve a verdade. Que onde houver desespero, que eu leve a esperança. Que onde houver tristezas, que eu leve a alegria. E que onde houver trevas, que eu leve a luz. E não bastava ainda o benfeitor, o fiel discípulo do Cristo, nos dar o roteiro de como nos portarmos. Ele ainda nos traz a metodologia, quando diz: ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido e amar que ser amado. Consolar, compreender e amar. Essa é a metodologia. E ainda ele encerra dizendo: pois é dando que se recebe. Afinal, lei de causa e efeito. É perdoando que se é perdoado. Afinal, é só assim que nos harmonizamos com a lei. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Afinal, é vida e vida em abundância, como nos diz Jesus. Então, meus queridos, encerrando o nosso pensamento, que queríamos compartilhar nessa tarde de hoje, o Espiritismo sendo uma doutrina eminentemente educativa, substanciada no Evangelho de Jesus, em sua mensagem de amor, de paz, que nos convida ao processo que Jesus nos conclamou nas bem-aventuranças, quando diz bem-aventurados pacificadores, que estão levando a paz ao mundo, aos mansos, que estão intimamente cultivando a paz e perseguindo os perseguidos por levarem a justiça, pois não haverá no mundo paz, união e igualdade sem a justiça social. E esse é o caminho dos espíritos, o cultivo da união e da fraternidade, começando por nós, pois edificar no mundo a paz só se fará quando consolidarmos no mundo essa fraternidade legítima, esse espírito de respeito, de tolerância, de compaixão, enquanto não nos tornarmos pessoal e socialmente a mudança que queremos ver no mundo, não haverá a paz. Só terá paz quando entendemos o papel pessoal que temos na construção em nós dos valores que o Evangelho nos apresenta. Por isso que o verdadeiro espírita é aquele que se esforça a promover a paz, a ser fraterno, a ser, esse agente, mas acima de tudo, aquele que se trabalha a se tornar um homem de bem, um homem melhor, que cuida das suas emoções e que trabalha as suas más inclinações. Que Jesus assim possa ser, meus queridos, a nossa inspiração sempre das nossas vidas, lembrando que somos todos potenciais de paz, através das nossas atitudes cotidianas, pautando as nossas vidas pelas virtudes do Evangelho, para podermos dizer a nós mesmos que estamos nos esforçando a ser esses homens de bem, esses bons espíritas, a contemplar a nova era, que não se faz longe, ela começa agora, pelo esforço pessoal que cabe a cada um de nós, e não aos outros, nesse amanhecer da nova era, que desponta. Que Jesus seja o nosso guia dileto, a nossa doutrina espírita, o nosso roteiro de edificação íntima. E que possamos levar a nós, e os nossos irmãos e o nosso
para o mundo de paz, como um sol radioso no infinito. Um beijo no coração e até o nosso próximo encontro.